tem, né, fazer o quê? Não tem jeito. Boa noite. Mas Francisco, que bom que você conseguiu entrar. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Tá, que bom. Então, boa noite a todos agora, oficialmente, né. Já estamos agora iniciando, vamos iniciar a nossa quarta reunião, né, então hoje é a reunião 4. Vou começar já aqui o compartilhamento com vocês. Guilherme, tudo certo aí, né? Tá. O Guilherme é de outra turma, mas ele está querendo mudar para essa, então está precisando, né, não é querendo, é precisando. Então, como ainda não saiu o remanejamento dele, né, então acho que hoje ele já vai ficar aqui com a gente. Tá, vamos lá. Temos 2 colegas que hoje não podiam estar e daí elas já fizeram, o encontro ontem, com a turma de ontem, né. Então quando, assim, a gente consegue prever, né, a nossa necessidade de falta, né, é bom, porque daí a gente já antecipa, certo? Vamos lá então. Começar aqui. Opa, em vez de compartilhar, vou colocar o que aqui? Emojis. Não, não é isso. Bom, vamos lá. É essa. Então vamos ver o que nos aguarda hoje. Então hoje nós temos, um tema, né, que é mais uma estratégia metodológica, né, igual nós tivemos na semana passada. Então hoje nós vamos estar trabalhando aqui com a estratégia flashcards, né, tem esse nome bonitinho aí, né, mas, a gente vai ver aí no decorrer do roteiro que possivelmente vocês já tiveram, alguma experiência em relação a essa estratégia, né, talvez só com esse nome aí, pode ser que vocês ainda não conheçam, né, mas vamos estar aqui nos familiarizando com o tema. E hoje então é a nossa reunião 4, né, da nossa segunda jornada. Essa reunião é do dia 9/6 a 13, hoje nós estamos aí no dia, 10, né, do 6. Nós já estamos aí passando da metade do ano. E sempre lembrando da participação efetiva aqui no grupo, né, sempre dando preferência aí ficar com a câmera aberta, até por conta de registrar aí, ter mais um registro da sua presença. E também, né, como a gente sempre faz alguma atividade, preferencialmente utilizar aí, né, o computador. Já vou adiantando as coisas que nós vamos fazer hoje para vocês irem se organizando. Então hoje na reunião 4 nós temos o portfólio, né, nós vamos fazer o portfólio. Então se vocês quiserem já pegar lá o portfólio, deixar ele no jeito, ou até mesmo já ir preenchendo alguma coisa conforme vocês possam estar aí, entendendo, né, durante a reunião. Então já podem estar adiantando isso, né. O portfólio hoje é a reunião 4. Tem lá certinho, né, eu não me lembro bem o número do slide, mas é lá a reunião 4, e essa aí tem dois slides para essa reunião, um deles é você preencher lá com a data de hoje e escrever algo, né, sobre a estratégia que nós vamos estar vendo e sobre
a possibilidade. Ó, o Guilherme está colocando para a gente aí que é o slide 10. Obrigada, Guilherme. Então, ver é uma possibilidade, né, de repente, estar trabalhando essa estratégia como a sua implementação, né? Ou apenas colocar, né, que você poderia, né, tá fazendo, não quer dizer que você, se é possível fazer, não quer dizer que você vai ter que fazer, né, nessa estratégia, ok? E depois, lá na parte do link, né, hoje a gente tem a sugestão também da gente estar fazendo um print da atividade que nós vamos elaborar aqui, né, no momento em ação, e aí, então, colocar esse print, né? Então, vai ficar opcional. Ou vai colocar o link da atividade ou o print, certo? Entendido? Mas aí, no momento oportuno, né? Nós vamos estar falando ali, volto a falar, e vocês vão ver certinho lá os caminhos de estar fazendo isso. Muito bem? A nossa atividade hoje do Em Ação, ela vai ser uma vivência, então ela vai ser feita aqui no conjunto, né? Nós não vamos ter os subgrupos, então nós vamos fazer essa atividade todos juntos e será um material compartilhável, mas que cada um de vocês vai ter lá um espaço específico com o seu nome. E esse material, ele é do Canva, né? Então, para quem já trabalhou alguma coisinha no Canva, ou já entrou por curiosidade, né? Pelo menos já tem lá um cadastro feito, né? Porque agora quem nunca trabalhou, talvez precisará fazer lá um login, né? Entrar lá, digitar alguma coisa de e-mail, né? Senha do e-mail. A professora travou para vocês ou só para mim? Travou aqui para mim também. Para mim também. Então, Tá geral. Então não é o meu, é o professor que travou. Não escutei nada. Gente, a internet, né, dando aqueles sustinhos na gente, né? Eu tinha perdido a minha conexão por alguns instantes, ok? Mas eu estava falando, na verdade, eu nem lembro o que eu estava falando. Vamos ter que retomar aqui os pensamentos. Sobre o Canva, professor. Sim, acho que foi uma das últimas coisas, né? Mas é que eu falei assim, depois, no momento oportuno, a gente vê sobre isso daí, né? Quem consegue entrar, quem vai pedir lá uma permissão. Ó, de novo, a minha internet não tá boa, gente. Vamos torcer para que a gente consiga fazer essa reunião bem hoje, hein? Ontem à noite também me deu uns probleminhas. Tá, então vamos lá. Para os dias, na nossa agenda aqui para o dia de hoje, nós vamos ter os objetivos e o acolhimento. Depois nós vamos começar ali conversar sobre os flashcards, né? E depois nós vamos ver uma organização de uma aula que vai utilizar essa estratégia. E aí vai chegar o momento da vivência, onde nós vamos estar fazendo lá, né? Cada um fazendo uma questão lá nesse flashcard. E aí o nosso momento de conclusão, né? Com os formulários de avaliação do dia, e agora, né, com a novidade aí do formulário de verificação da aprendizagem, tá? Lembrando, né, a gente não tem ainda nessa jornada uma nota para essa avaliação, tá? É mais só a título de um conhecimento, né? Ver se você realmente compreendeu, né, o dia, as questões que
foram colocadas, né, aqui no encontro, ok? Pelo menos nessa jornada nós não temos nota, não podemos garantir na próxima, né? As coisas vão mudando. Falando em coisas mudando, né? Não sei se todos viram, eu coloquei lá no grupo essa semana, né? Então, voltou lá a questão das faltas, então agora você, né, não tem mais a obrigatoriedade do 100% de presença, né? Então, voltou como era antes, tá? Mas é lógico, né, gente? Não precisando de faltar, né? Procure participar de todos os encontros, né? Porque é o aprendizado. Agora, se precisar, né, fazer o quê? Alguma coisa que pelo menos tenha aí, né, essa oportunidade de estar conseguindo, né, a certificação, se tiver aí os 75% de presença, tá bem? Então já é uma conquista nossa aí, ó. Tá, então aqui, ó, nosso cronograma, ó, já estamos aqui na 4ª reunião, né? Então elas já estão aqui vencidas, né? Ticadas aqui, ó, concluído. E aí, então, faltam mais 6. Ótimo. A gente passa por tudo isso. Nesse acolhimento, então, hoje nós teremos um vídeo, né? Como na maioria das vezes, a gente sempre tem um vídeo para refletir um pouco, né? Sobre algo aí da nossa vida, da nossa profissão, né? Então é sempre gostoso um momento aqui que a gente para e presta atenção aí num algo diferente, depois de um dia desgastante, né? Que todos com certeza tiveram aí nas suas salas de aulas, né? Com seus alunos. Então, um momento aqui da gente parar um pouquinho, né? E fazer alguma reflexão. Então vamos lá, vamos colocar o vídeo aqui para vocês. Você não pode lembrar da primeira vez que respirou, nem de quando deu o primeiro passo. Mas que foi difícil, foi. Além de absolutamente necessário. Porque tanto faz o credo, a idade, a raça, o continente. O que a gente faz, desde que nasce, é aprender. Basta estar aberto para isso e enxergar que cada pessoa, nesse caminho, nos ensina um pouco. Algumas, quando nos dizem não, você não vai conseguir, porque é aí que a nossa alma, desafiada, ganha mais força para ir em frente. Se arrisca e aprende que consegue. Nem que seja depois de tantas tentativas. Outras pessoas, quase anjos, nos pegam pela mão e indicam o rumo. Nos entregam as ferramentas. Cuidam para que nossas quedas, inevitáveis, machuquem menos. São professores que entram e saem dos nossos dias. Pode ser o professor da alegria ou da persistência. Alguém que nos mostra como fazer cálculos ou nadar. Aquele que nos ensina as primeiras letras ou que vem bem depois, provando que precisamos reaprender o que achávamos já saber de cor. Nos mostrando generosos que o conhecimento não tem limite. É uma das poucas coisas que ninguém nos tira e ainda nos deixa cada vez mais livres para ser quem a gente quer ser, percebendo que quanto mais se aprende, mais se quer aprender. E que o nosso mundo, além de estar aí para ser descoberto, é muito, muito maior do que a gente enxergou um dia. Muito bem. Então, nesse vídeo aí, né, nós vimos ali algumas pessoas, assim, alguns momentos de aprendizagem, né? Então, a gente vê ali pessoas que estão iniciando, né, a aprender alguma coisa, pessoas que estão reaprendendo, né, coisas que já sabiam, mas que por momentos, né, que passaram, tiveram que começar tudo de novo,
né? Então, é algo assim, né, que da gente estar sempre refletindo, né, essas coisas assim que de repente, né, faz parte aí da vida de muitas pessoas. Então, trazendo agora aqui para nossa vivência, né? Então, aqui coloca: ensinar em contextos diversos é desafiador, mas também é uma oportunidade incrível de crescimento, tanto para os estudantes quanto para os professores. Resultados transformadores exigem flexibilidade, sensibilidade e formação contínua, né? Então, assim como aí no vídeo, né, nós vimos ali diversos contextos, né, de aprendizagem. Nós também lidamos aí no nosso dia a dia com essa diversidade, né, de contextos e que são desafiadores, né, mas que acaba sendo aí uma oportunidade incrível aí tanto para nós, né, enquanto professores, e tanto para o aluno, né, que está também tendo oportunidades, né, de melhorar, de aprender a cada dia da sua maneira. E agora, né, nessa sequência aqui, tem uma pergunta e eu gostaria, logicamente, aí da participação, né, de alguns de vocês. Você já viu uma vida ser transformada por meio do ensino? Qual foi o momento em que você percebeu que sua presença como educador fez a diferença? Então vamos lá, pessoal. Com certeza, né, todos vocês têm experiências aí nesse sentido, né? Mas aí eu gostaria que pelo menos um ou dois de vocês compartilhassem aqui algo que está lembrando nesse momento, né? Quantos alunos que já passaram por vocês, né? Que vocês tiveram oportunidade aí de estar transformando a vida desse aluno, né? Vamos lá, então, compartilhar com a gente? Oi, Olá! então, eu tenho uma aluna que foi minha há muitos anos atrás e, de repente, ela Uhum, veio trabalhar no colégio como cozinheira. uhum. E eu conversando com ela, trocando umas ideias. Falei, por que você não tenta fazer uma faculdade? E ela falou, do que, professora, que eu poderia fazer? Eu falei, o que você gosta? Você gosta de dar aula? Ela falou, eu gosto. Por que não pedagogia? Desafiador. Uhum, sim. Essa menina está no 4º período de pedagogia, dando aula. Ela vem todo dia trazer a filha dela que eu dou aula para ela hoje, no 1º ano do ensino médio, e agradece muito pela força que eu dei para ela, abrindo os olhos dela, né? Ela podia ir longe. Isso. Para mim foi muito gratificante. Muito bem, isso mesmo aí, ó. Conseguiu transformar a vida de alguém, né? Ótimo, Marisete. Muito bem, obrigada por compartilhar com a gente. De nada. Mais alguém, gente, tem aí uma história assim, ó, com certeza vocês têm. Vocês só estão quietinhos. Eu tive há uns 4 anos atrás um aluno no 6º ano que ele tem problema, ele tem TDAH, e eu sempre tinha que fazer, tinha não, era nos orientado sempre fazer as atividades para ele adaptada. Só que o Saulo nunca queria as atividades dele adaptada. Aí um dia eu perguntei para ele, mas Saulo, você não está tendo muita dificuldade, ainda mais na matemática? Aí ele pegou e falou assim: não, professora, eu quero que a senhora continue me dando as atividades normal como todo mundo, porque eu não sou um coitadinho. Eu tenho apenas um problema e eu tenho que me adaptar com esse meu problema para a vida toda. Eu vou ter que conviver com isso a vida toda. E daí, a partir daquele momento, eu enxerguei mesmo, assim, que muitas vezes eles se acham, né, percebido pela sociedade como coitadinho, mas muitas vezes eles não são, né? E justamente hoje à tarde também, numa outra turma,
uma aluna lá conseguiu fazer o método borboleta lá da adição, da fração, e ela veio trazer para mim para ver se estava certo. Eu falei para ela que estava. E ela falou assim, mas está certo mesmo, professora? Com aquela perplexidade, assim, sabe? Que ela realmente tinha Uhum. conseguido fazer. E ali eu me senti muito gratificada, porque eu realmente consegui ensinar ela, sabe? Então, isso Que ótimo. foi para mim também foi gratificante. Ver essa reação dela. Ela estava perplexa que ela realmente tinha conseguido fazer o exercício. Que ótimo, né? Muito bem, Rosimeire. É a gente acreditar, né, no aluno e dar essa oportunidade para ele, né? Muito bem. Tá vendo como a gente tem alunos ainda que valem a pena, né? Que merece todo o nosso trabalho, nosso esforço, né? Muito bem. Mais alguém, gente, gostaria de ter aí falar a sua experiência? Tudo bem? Então tá. Vamos então seguir aqui. Bom, esse slide aqui, ele só tem a função de lembrar nós, né, do que nós já fizemos aqui nas estratégias, né, na semana passada, né, que nós fizemos aqui a estratégia DIC. Hoje nós estamos com a flashcards e depois, né, na sequência, nós vamos estar aqui com cada uma dessas, ó, passa ou repassa. Esse passo repassa é bem do jeito que vocês estão pensando mesmo. Quem já assistiu aqueles programas com aquelas perguntas, né, que dá a pergunta lá para a equipe, daí se a equipe sabe, responde, se não sabe, repassa a pergunta, né. Então é bem nesse sentido aí mesmo. Depois vem o giro colaborativo, o escape room e a aprendizagem experimental. Então, todos esses aqui nós vamos vivenciar, né, e serão possibilidades aí, né, de implementação para nós. Ok? Tudo bem? Então, vamos lá. E os objetivos para hoje, então, nós temos como objetivos, primeiro, desenvolver um estudo sobre a estratégia metodológica flashcards. Depois, trabalhar a capacidade de comunicação matemática no processo de generalização de dados a partir do descritor D31. Então, nós vamos ter uma aula, né, que vai apresentar esse descritor, o descritor 31. É uma aula sobre matrizes e sistemas, que está agora, né, lá no primeiro ano. E depois vamos vivenciar a construção de flashcards em uma aula do RCO. Né? Nós vamos apresentar uma aula, né, que é essa aula aí do primeiro ano, mas vocês poderão depois fazer, né, a vivência aí utilizando outra aula, tá? Não quer dizer que precisa necessariamente utilizar a aula que será apresentada. Para início de conversa, né, então agora nós vamos começar a ver um pouquinho mais aqui sobre a estratégia. Então, a busca por estratégias no ensino da matemática estimula o uso de ferramentas que facilitam a assimilação e retenção dos conteúdos, com foco em uma aprendizagem mais eficiente e personalizada. Pensando nisso, nessa reunião, estudaremos a estratégia metodológica flashcards. E aí, então, a pergunta, vocês podem responder para mim aqui, ó, fazendo emoções aqui, tá? De positivo, negativo, né? Você tem conhecimento sobre esse tema? Sobre a estratégia flashcards? Por enquanto, só estou tendo aqui negativos, né? Talvez, né, muito bem. Talvez vocês ainda não conheçam, assim, com esse nome, né, mas de repente vocês
vão, em certo momento, pensar: "Ah, eu já trabalhei algo assim, né, só não sabia que tinha esse nome". Muito bem, então como ninguém aqui colocou um positivo, né, então supondo, então, que vocês realmente não conhecem ainda o tema. E aí, então, nós temos um fundamentando a prática, e temos aqui uma fala de Velázquez, 2001. Ele definiu a aprendizagem como resultado de possíveis mudanças comportamentais, sejam mudanças no comportamento intelectual ou aspectos psicomotores. Quando estímulos externos absorvem novas informações, promovem o desenvolvimento de habilidades ou produzem novas mudanças de experiência, a aprendizagem torna-se efetiva. E aí, então, né, os flashcards constituem artefatos de papel empregados como recurso de autoaprendizagem. Ou seja, cada card contém informações e ou figuras. De um lado, geralmente possui um questionamento referente ao conteúdo trabalhado, e no verso a resposta pertinente à questão. Então, gente, nada mais é como uma carta, um cartão, né, uma cartinha que pode ser feita, num papel, né, de preferência pode ser feito em sulfite? Pode, mas de preferência é um papel mais grosso, né, como uma cartolina, um papel cartão, até mesmo um tipo de papelão, né, que você possa estar construindo, né, elaborando as cartinhas. Então, o flashcard são cartas que você vai utilizar como num jogo, em que, num lado da carta, você vai colocar uma questão, um questionamento, e no verso da carta você vai colocar a resposta, que pode ser aí até em formas de figuras, né, fica bem interessante. E aí, eu vou colocar um vídeo aqui agora para vocês, que vai falar aí da utilidade aí, né, desses flashcards. Então vamos Que é prestar melhor atenção para aqui nesse revisar vídeo. para quem quer fazer o Enem, para quem quer passar em medicina? Fazer questões ou fazer flashcards? E aqui são duas formas ativas de revisão, são duas formas importantes, mas sem dúvida, questões são mais importantes para revisão do que os flashcards. Mas os flashcards vão ter uma função muito especial que as questões não têm, que eu vou te mostrar aqui. Eu sou Sabrina Oliveira, eu sou especialista em aprendizagem, em neurociência da aprovação e já ajudei centenas de aprovados em medicina que priorizavam as questões, mas usavam os flashcards de uma forma muito estratégica. Então, como que a gente usa as questões na revisão? A gente usa de duas formas. A gente usa as questões por tema, priorizando ali os temas que mais caem. Então, eu vou saber, poxa, eu tô errando mais soluções do que estequiometria, então eu vou priorizar ali o estudo de soluções, eu vou ter que fazer mais questões de soluções. Isso aqui dá esse guia muito importante, mas também a gente pode usar questões misturadas quando a gente já está avançado na matéria. Então, pego ali, por exemplo, uma prova antiga de naturezas, faço 15 questões por dia. Pego uma prova antiga, um simulado de matemática, faço 10 questões por dia. Aí eu tô fazendo uma revisão por questões misturadas, que é muito válido, porque eu treino a flexibilidade cognitiva e olho ali também, poxa, esse assunto aqui ele nem cai tanto, mas quando ele caiu eu errei, então eu preciso de voltar nisso. Só que o que acontece? Na hora que você erra uma questão, é muito comum que você continue cometendo aquele mesmo erro, mesmo quando você vê a resolução comentada do professor. Então isso gera o que a neurociência chama de ilusão de competência. Como eu faço para aquilo que eu errei, para que eu não volte a cometer esse erro? Aí que entram os flashcards com muito sucesso e sendo os queridinhos dos aprovados. Inclusive, não sei se você já viu Grey's Anatomy, né? Inclusive, os médicos estudavam para residência com flashcards, dava briga por causa dos flashcards. Porque aí você vai pegar, poxa, isso aqui eu sempre confundo essa virose com essa virose, eu sempre esqueço a fórmula tal, eu sempre confundo qual é a função, como é o aldeído. E aí você vai fazer um flashcard específico para aquilo que você está errando.
No flashcard, você coloca a pergunta na frente, a resposta atrás. Você pode fazer no papel ou em aplicativo. Tem o Anki, tem o Brainscape, que muita gente gosta. Eu recomendo começar pelo papel. E aí você vai começar a revisar esses flashcards, os seus principais erros nas questões, ou das suas dúvidas que você teve durante a aula, ou daquilo que você estava estudando na teoria e falou, poxa, isso aqui pode me confundir. Ou seja, flashcards feitos de forma bem estratégica, e aí você vai começar a revisar isso aos finais de semana. Você vai dar um check no que você acertou, um X no que você errou, e os que você errou, eles voltam na semana seguinte. E aí você vai saber se você tem que estudar mais a teoria e vai melhorar de forma muito estratégica, muito específica naqueles pontos que muitas vezes as questões não vão te dar. As questões vão te dar volume, diversidade, mas não vão te dar foco e repetição naquilo que você está errando, que você vai conseguir muito mais com os flashcards. Então organize essa sua revisão, talvez você... Muito bem. Ela fala bem rápido, né? Mas assim, fala claramente, né? Então, ela coloca aqui, né? A utilidade dos flashcards, né? No sentido de repetição, né? De aprendizagem, né? Por repetição. E aí, bastante utilizado aí, né? Por pessoas que precisam, né? Focar no estudo, pessoas que são concurseiros, né, e que precisam estudar para passar em determinada prova, né? Então, é muito útil, né, essa repetição aí de coisas que a gente ainda não assimilou, né? Então, é o que ela coloca aí, né? O que é funcionamento. melhor para revisar. Podemos empregar a estratégia metodológica de flashcards como um recurso prático para a implementação da técnica de repetição espaçada. Nesse sentido, apresento algumas sugestões. Então, as sugestões seriam: faça seus próprios flashcards, né? Porque é o momento de você estar fazendo, né? Ou o seu aluno fazendo. É um momento também de memorização e aprendizagem. Mescle palavras com imagens, né? Então, o aluno é muito benéfico, né? Fazer essa associação com imagens para gravar, né? Para memorização é muito bom. Aprenda nos 2 sentidos. Deixe cada card com pouca informação para não criar a ilusão de competência. E misture a ordem dos flashcards, né? Então, algumas dicas aí para poder fazer aí os próprios flashcards. E ainda, né, falando da nossa experiência, os flashcards trabalham a criatividade dos estudantes. Possibilita navegar pelas competências da taxonomia de Bloom, que a gente está sempre aqui falando, né, da taxonomia, porque é importante, né, esses níveis de aprendizagem. Então, essa estratégia, ela passa aqui pela taxonomia, né, que é o lembrar, entender, aplicar, analisar, avaliar e criar. E a promoção da criatividade é a chave para um mundo de possibilidades. Então, se você vai, de repente, propor para os seus alunos fazerem, né? Você pode tanto trabalhar com essa estratégia, você mesmo fazendo esses flashcards e levando já pronto, né, para a sala, ou você pode também levar para que eles possam confeccionar, né? É claro que com a sua supervisão. E agora, professor, que tal nos contar suas experiências com a estratégia metodológica dos flashcards em sala de aula? E agora, vocês acham que já fizeram algo semelhante aí com os flashcards? Ou ainda não? Ninguém nunca trabalhou algo assim? Não? Ok. O Ademir já tá sinalizando positivo, a Sônia também, ó.
Pode falar, Sônia. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu fiz parte aqui na região oeste da ASOeste, que era vamos dizer assim, uma organização que era para trabalhar com os professores, né? Eu sou aqui de Diamante do Oeste, a ASOeste, ela estava localizada, assim, centralizada em Cascavel, na verdade, né? Então, com essa entidade foi onde eu aprendi a trabalhar, né? Eu comecei no ensino fundamental, depois com educação infantil, e a gente fazia uma prática, né? Em matemática, por exemplo, assim, eu tinha um trabalho que a gente tinha 30 cartões, e cada cartão tinha uma pergunta, e a resposta era o cartão do próximo, né? Então era assim: eu tenho, quem tem? Por exemplo, eu tenho 1 metro, né? Eu tenho 1 metro. Quem tem o que eu tenho adicionado a 2/10 do metro? Aí quem tinha a resposta tinha que falar, né? Eu tenho 1,20 m. Quem tem o que eu tenho menos 80 centímetros, por exemplo, né? Então ia fazendo um círculo, né? Então é meio parecido com esses flashcards. Isso, e Era bem achando as interessante. respostas, né? Uhum. Ah, muito bem. É uma forma, né? Exatamente. E que aí era feito em papéis também, né? Uhum, feito em cartões. Eu ainda tenho Isso. eles tudo guardadinho. Olha que legal. Que bom. Já era ali, podemos dizer, já um começo, né? Talvez dos Sim. flashcards, né? Mas é Uhum. isso mesmo. Que legal aí, ó, tá vendo? É algo até que a gente pode também aproveitar essa ideia sua aí, né? Coisa que você já foi feito há um bom tempo, né? E agora ainda, né, é interessante a gente fazer, compartilhar. Muito bem, Sônia, obrigada. O Ademir gostaria de falar alguma coisa? Parecido com isso, professor, eu fiz o ano passado, foi até uma proposta do Formadores em Ação, do ensino fundamental, quem fez matemática do ensino fundamental ano passado, foge o nome da metodologia agora. Eu tenho aqui a implementação, mas eu não tenho que procurar aqui. Está aqui no meu guardado, aqui na minha caixa de entrada de e-mails. Eu fiz, foi bem nesse período do segundo trimestre do ano passado, nessa época de junho, em que com os cartões eu colocava as informações, e aí os alunos tinham que levantar um outro cartão, então se assemelha ao flashcard, tá? Os alunos meus tinham que levantar um cartão para falar se a minha afirmação era verdadeira ou falsa, e eles tinham que argumentar por que era verdadeiro e por que era falso. E eu combinei a parte do conceitual de matemática com imagens. Eu lembro que eu fiz esse trabalho exatamente no estudo da geometria, dos sólidos geométricos, e então eu colocava situações em que eles tinham que pensar para avaliar se cada afirmação é verdadeira ou falsa, demandava um pouquinho pensar deles, ou refletir, e aí eles julgavam se aquela afirmação era verdadeira ou falsa, levantando um cartãozinho, entregar aí 2 cartões, né, para cada aluno. Um cartão eu lembro que era da cor verde, outro da cor vermelha. Eu acho que o verde era verdadeiro, o vermelho era falso, não me lembro mais a ordem. E aí eles levantavam o cartão e argumentavam o porquê disso. E eu tinha nos meus outros cartões as perguntas, até na época, ano passado, além disso, eu deixei as perguntas também projetadas no Educatron, em sala de aula, principalmente aquelas que eu precisei explorar as imagens com eles. Muito bem, Ademir. Essa metodologia aí, ela se chama Peer Instruction. Isso mesmo. Tá? Sim. Ou seja, aprendizagem em pares. Né? Então, eles tinham um momento de fazer ali o estudo, né? Que você já apresentou. Eu já trabalhei essa metodologia também. Você apresenta o conteúdo, os alunos estudam, e aí depois eles estão prontos ali para esse momento aí de dizer se é verdadeiro ou falso. Eu trabalhei com os meus alunos também, e por incrível que pareça, eu achei assim que era algo tão assim, tão simples, né? E eles gostaram tanto
E ela Ah, tem uma semelhança com flashcards, né? Dependendo assim do modo como a gente é isso, utiliza, né? exato. Uhum. Muito bem, ótimo. Obrigada aí pela participação, tá? Ok, então vamos continuando aqui. Agora, nesse momento, nós vamos ver, assim, como sempre é proposto para a gente, né, uma organização da aula. Então, vamos ver aqui. Nessa aula será trabalhado, então, o descritor D31. Já vamos ver esse descritor. Também será a estratégia metodológica flashcards. E a aula, gente, a aula proposta aqui é uma aula do primeiro ano, né, que agora está no primeiro ano, que é sobre escalonamento de sistemas lineares. É a primeira aula desse escalonamento, né, a aula 1. Ela vem já depois do aluno já ter feito ali, já ter algumas aulas de matrizes, né, sistemas. Então, ele já tem, supõe-se, né, que ele já está com algum conhecimento dentro do assunto. E aí, depois, é apresentado também uma organização do jeito da sala, né, que a gente chama o layout da sala. Aqui ele apresenta esse formato aí de duplas, porém não aquelas duplas que ficam lado a lado, né? São duplas que ficam de frente, né? Talvez para possibilitar aí a questão da estratégia, né? Mas é uma sugestão. E aqui a estratégia de gestão de sala, Lemove apresenta que o formato importa, né? Então, o que vem a ser isso? Se você vai trabalhar com material manipulável, né, cartões, essa questão do formato, como ali mesmo diz, ele importa para essa situação, porque para confeccionar esse material é uma coisa simples, porém exige-se um padrão, né? Então, se você vai fazer as cartas em um formato, né, que seja retangular, quadrada ou até outra forma, é necessário que todas as cartas componentes daquele jogo, elas tenham o mesmo padrão, né? Assim como um jogo de, como é que chama? De memória, né? Que as cartas são estabelecidas dentro de um padrão para o aluno não acabar identificando, né, uma carta através de um padrão que está diferente. Então, esse formato aqui também, ele é, né, bastante importante na confecção dessas cartas. Então, o mesmo estilo de papel, né, se for cores, que pode até ser coloridas, mas uma certa quantidade de repetição de cores, né? Então, tantas de uma cor, tantas de outra, para que, né, não haja assim nada fora do padrão. Então, essa estratégia aí de Lemove. As ações que tem aqui como sugestão seria assim: na primeira aula, né, ou seja, em um dos dias da aula, você pode, então, trabalhar uma retomada conceitual do tema que você vai utilizar, a apresentação dos flashcards para os alunos, né, a explicação de como né, para que serve, e aí, então, no caso aqui, se você vai construir com os alunos, né, então a construção vai ser guiada, né, por você, e aí depois uma produção complementar. Numa segunda aula, aí então vai fazer a distribuição dos flashcards, a execução do jogo e depois uma discussão e uma reflexão, né, e até mesmo um planejamento formativo, né, que já pode ser até aí um momento de avaliação, né, da atividade. Certo? Então, no caso, se você vai apresentar já as cartas prontas, talvez uma aula só seja necessário, né? Mas se você vai construir com os alunos,
uma aula só não dá, né? Porque tem que ser uma apenas para a construção. E talvez, dependendo da turma, nem dê, né? Uma aula só para a construção confecção do material. E agora, então, acho que não pulei nada, não. Falando sobre a aula, né? Então, observe um item que desenvolve a habilidade do descritor D31 da matriz de referência. Então, vamos ver. Esse descritor é determinar a solução de um sistema linear associando a uma matriz. Então, é só isso aí que é a exigência, né, do descritor. Determinar a solução e associar a uma matriz. Esse descritor deve verificar a habilidade de o estudante identificar a matriz escalonada que corresponde à matriz aumentada do sistema dado. E a partir de uma matriz escalonada que representa o sistema, determinar os valores das incógnitas, as variáveis. Essa habilidade é avaliada por meio de situações problema contextualizadas, mas não se exige do aluno que ele saiba montar o sistema de equações a partir do problema. O sistema é montado para o aluno. É claro, né, pessoal, entendendo, é esse descritor, né, que coloca essas habilidades. E aqui ele traz, né, nós vimos isso também na semana passada, ele traz um exemplo de um exercício que trabalha exatamente esse descritor. Então, veja bem, nós temos aqui, né, um enunciado, né, que tem aí um contexto, aí depois, tá, então o enunciado, né, então é igualzinho a gente já viu na outra reunião. Depois, nós temos aqui a matriz, né, montada aqui a partir do enunciado, representa a exposição sumária do item, englobando o comando. E aí vem, então, o comando, né, que é exatamente aquilo que está pedindo que o aluno faça, né, por isso é o comando. Direciona o estudante para aquilo que se espera dele no item. Deve se conectar com a habilidade avaliada pelo item e é essencial que seja assertivo e claro, né, o comando, que ele tenha ali peça exatamente aquilo que se quer para o aluno, né? Então, aqui diz, dessa forma, qual é o sistema indicado na representação matricial? Então, é a habilidade do aluno nesse momento é apenas identificar qual sistema, né, vai representar aquela matriz. Muito bem. Aí, como toda questão, né, de múltipla escolha, nós temos o gabarito, que é a resposta correta. E temos também, né, lembrando que vimos a semana passada, os distratores, né, que são as alternativas erradas de resposta. Né? Porém, elas representam caminhos cognitivos plausíveis, embora errados, os quais os estudantes podem percorrer ao raciocinar para responder ao item. Né? Então, é aquela questão, né? Sempre quando o aluno erra ou tá indo para um pensamento errado, ele acaba achando uma resposta, né, que vai satisfazer ali no momento, embora errada, muitas vezes. A estratégia discutida representa uma excelente oportunidade para aprimorar o aprendizado dos estudantes, suprindo lacunas e tornando a experiência educacional ainda mais rica. Gente, agora, então, está chegando aqui o momento da nossa vivência, né? Onde nós vamos fazer aí também a experiência de fazer aí um flashcards. Mas eu vou apresentar para vocês aqui rapidamente a aula, né? É a aula 25 do RCO, né? Talvez aqui alguns não tenham primeiro ano, então é bom pelo menos só se colocar a par, né, do que está sendo trabalhado nessa aula.
Então, eu vou apresentar essa aula, aí depois vocês vão ver a condição de estar elaborando, né, essa estratégia através, então, dessa aula. Tá? Eu vou colocar ela aqui para vocês, apresentar aqui, e vocês vão depois me dizer exatamente isso. Ah, essa aula, beleza, dá certo, né? A gente vai conseguir, né? Quer dizer, toda aula a gente é possível, né? Mas algumas aulas ou alguns temas talvez dão assim um pouquinho mais de dificuldade na elaboração de questões desse estilo, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui na aula rapidamente. Pode falar, Alan. Olá, professora. Só um adendo aqui sobre essa aula aí. Fazia tempo que eu não tinha o primeiro ano, né? Antes de mudar para o novo ensino, mudar para o novo ensino médio, esse conteúdo era trabalhado no segundo aí. Então, os professores mais antigos aí. Não era do primeiro ano. Era no segundo, né? Antes você resolvia esses temas 3x3 por Kramer, né? Exatamente. Eu trabalhei muito assim. Por Kramer. Até essa parte que a professora colocou ali de associar a matriz, eles vão bonito. Todos eles associam a matriz corretamente, né? Aquele problema ali certamente seria, por uns 95% dos alunos, seria a resposta correta. Só que eles não conseguem raciocinar para escalonar, né? Eles não sabem qual link multiplica por qual link subtrai qual. Eu tenho uma turma com 40 alunos, uns 15 são reclassificados aí do 6º ano para o 1º ano. Uma dificuldade sem fim. Sim, a gente tem isso também. Trabalhar esse escalonamento, né? Então, e é um conteúdo que eles odiaram. Acho que eu nunca tinha visto uma turma assim odiar tanto um conteúdo, porque eles tinham que pensar para fazer continha de mais e menos. Eles tinham que pensar para fazer continha de mais e de menos. Professor, mas nós acertamos conta de mais e menos, mas eles não sabiam qual fazia. Embolavam um meio de termo. Que eles, hoje, uma grande dificuldade dos alunos é a parte da atenção, né? Eles não conseguem fixar o pensamento num ponto. Não sei até que ponto que a gente consegue alcançar, mas a resolução por Kramer de um sistema 3x3, além dela ser mais rápida, ela é mais fácil, né? Até que ponto que a gente quer que o aluno acerte a questão e seja rápido, ou que ele erre a questão demorando. Esse escalonamento, ele induz mais o pensamento. Eu sei que ele induz mais o pensamento. E a longo prazo, se uma pessoa resolve por escalonamento, ele fica com um grau de desenvolvimento cognitivo ali no exercício melhor. Mas para nós que ficamos aí umas 2, 3 aulas trabalhando com resolução do sistema 3x3, não sei até que ponto isso de escalonar o sistema é bom. Não sei até que ponto que a professora pode subir para cima, o meu questionamento aí, mas esse escalonamento aí, não sei se tem algum professor que concorda ou discorda, que fala que escalonamento é melhor do que Kramer ou do que outro método, mas brabo, eu senti muita dificuldade. Não dificuldade por eu passar para os alunos, né? Dificuldade de eu corrigir a prova deles. Sim, do aprendizado deles, né? De você olhar assim e sentir e falar, meu Deus do céu, fiquei... Que eu fiz, né? Foi brabo. Obrigado. Muito bem, Alan. Eu acho que a gente tem que falar mesmo aquilo que a gente está vivenciando, né? Lá na sala. Então, como você diz, a gente não trabalhava assim, e nem era no primeiro ano, né? Primeiro ano, geralmente, já tem uma maturidade, ainda mais agora que colocaram alunos, né? Que diz que estão na idade de estar lá no primeiro ano, mas é só a idade, né? Só tamanho e safadeza. Só. Do registro lá, né? Mas a maioria não sabe. Eu tenho alunos lá no primeiro ano que eles não sabem o que é um número negativo. Sim, eu acredito. Eles não sabem. Falar assim, quanto que é 5 menos 8. Eles, professor, mas não pode fazer essa conta. Então né? Mas é verdade? Um aluno me falou isso. Eu olhei para você. Como assim? Mas essa conta não existe, professor. Como é que vai fazer 5 menos 8? Então, e tá lá no primeiro ano. Verdade, que difícil. Então, né? É complicado.
E Aham. daí, junto com esses 15 alunos aí reclassificados, que a turma era de 30, agora tem 40 e poucos, tem os 15 laudados no meio lá, com todo tipo de transtorno e de deficiências. E daí Ai, Alan, tô rindo, mas é de é de de desespero, né, professor? desespero. Desespero. Vamos ver se o Marcel tem algo aqui para nos acalentar aí. Vamos lá, Marcel. Então, boa noite. Eu tive essa dúvida discutida com os meus alunos no primeiro ano. Realmente, a imaturidade impera, né? São crianças ainda. Mas, assim, eu resolvi sempre os sistemas, começando 2x2, por 5 métodos, né? Depois, que é adição, substituição, gráfico, Kramer e por último, escalonamento, 2x2. Depois 3x3, todos os métodos ali. Inclusive, na substituição, eu acabei fazendo uma demonstração apenas para eles, o quanto seria difícil fazer por substituição um 3x3. E aí, claro, que da cabeça do aluno ele vai querer fazer por Kramer sempre. Ah, é mais fácil, não sei o que tá. Aí eu coloquei uma questão que falava sobre preço de combustível, né? Que encheu o tanque, deu R$90, o outro deu 128, o termo independente um pouquinho maior. E aí o que aconteceu? Eles reclamaram do Kramer, por quê? Porque daí na hora de fazer as matrizes deu números muito altos, né? Quando você substitui os termos independentes lá para fazer os determinantes. E aí eles reclamaram porque deu valor muito alto. E eu falei, por isso que o escalonamento pode ajudar. Porque daí quando você tem valores um pouquinho maiores e ficar multiplicando muita coisa, o escalonamento pode te ajudar. Então ele fica passos menores, só que você vai ter que dominar a técnica, isso é só treino para eles. E aí passa mais esse exercício exclusivo e ensinando para eles a tirar a prova real, para não ficar perguntando para o professor toda hora. E eu olho para eles e falo assim, ó, tira a prova real, até cansa de ficar repetindo. Né? Substitui lá na equação, igualou, para poder tirarem essa ideia de que a gente tem que ficar respondendo o tempo todo, tá certo, tá errado o valor. Né? Eles têm condição de conferir. E isso, eles acabaram caindo na prova, que na prova, sempre minhas provas têm 10 questões, e sempre intercalando 3 bem facinho, né, teórica ali, depois 3 médias, e lá 3 ou 2 até no finalzinho, que eu aplico lá o Kramer e o escalonamento. E aí eu percebo que eles correm para fazer a simplesinha, para ganhar tempo lá no finalzinho, para tentar resolver. Eles tentaram resolver por Kramer, e faltou espaço, e não podia usar calculadora, enfim, eu coloquei exatamente isso para eles. Claro que depois eu comento, olha, se o sistema for maior que 3x3, não dá para usar Sarri, para fazer Kramer rapidinho, tem que usar outros métodos, aí você vai, o teu trabalho fica maior. Então, depois que passou todo o processo, prova, tudo, eu expliquei para eles a questão de um sistema um pouco maior. Então, naquele momento, para mim foi melhor explicar para eles o seguinte, o Kramer é interessante quando você tem valores pequenos, aqueles exemplos didáticos. Agora, quando você parte para o real e que você vai pegar valores maiores e as suas multiplicações, as diagonais, vai ficar números bem grandes, aí eles, então, professor, eu vou me esforçar para aprender escalonamento, porque tá muito longo esse negócio do Kramer aqui, dá muito trabalho. Então, eles têm essa dificuldade, porque se eles ficam só no exemplo didático, com números simples, eles vão querer fazer, acham que tudo é a mesma coisa, e aí eu mostro para eles que não é. Então, tem que saber escolher qual o método. Então, 2x2, eles fazem por adição. Agora, 3x3, agora eles aprenderam que numa prova é melhor aprender escalonamento por causa do tempo e espaço, né? Muito bem. É isso mesmo aí. Quando a gente consegue, né, todo esse entendimento aí que o nosso aluno é muito bom, ó, ele saber o que é melhor ele fazer, né, em determinada situação. Ótimo, Marcel, muito bem. Tivemos algumas participações aqui no chat. Vamos ver aqui. Ai, não sei porque meu chat está tão... Não estou conseguindo ver as mensagens aqui. Mas eram algumas participações nesse sentido aí. Eu coloquei aí, professora, o difícil é quando tem fração. Essa aula em si, eu apliquei ela hoje. Fração. Pai do céu, o primeiro ano não sabe.
Multiplicar, sabe. somar, Jesus amado. Fiz no quadro 1 por 1. É, fração em qualquer coisa que aparece ela, já assusta os bichinhos, né. Agora, imagine dentro de algo já mais, assim, complexo, né, aí já piora mesmo, mas é isso aí mesmo, gente, a realidade, ela é assim, parece que igual para todos, né, porque as mesmas dificuldades que um tem, o outro também tem, né, aí com os seus alunos. Mas agora vamos dar uma olhadinha rápida aqui então na aula, né, como eu falei, alguns não têm primeiro ano, né, então de repente não está a par aqui do que a gente está falando, né, mas assim, vamos dar uma olhadinha aqui como é que é a aula, ó. Então a aula de escalonamento, né, e sistemas lineares, só vou dar uma passada rápida, tá, para vocês terem uma noção aqui, né. Então o descritor 31, o objetivo, né, é resolver sistemas lineares 3x3, utilizando o método do escalonamento. E aí ele começa, né, sempre com uma historinha aqui, né, algo que vai chamar a atenção do aluno. Então começa com um grupo de amigos ali que quer fazer uma viagem, cada um tem exigências diferentes, aí coloca lá as exigências de cada um deles, e o desafio, né, o que tem que ser feito, encontrar ali um roteiro que atenda a todos sem prejudicar nenhum. Então, como equilibrar esses 3 interesses ao mesmo tempo? Então, aí ele vai colocando aí, né, ó, essa situação em que precisamos encontrar um ponto de equilíbrio entre diferentes variáveis, podem ser resolvidas com sistemas de equações. E aí é apresentado aqui um questionamento para os alunos, ó, levante a mão quem concorda que o método do escalonamento resolve qualquer tipo de sistema linear, né? Então, alguns levantam a mão. Depois, levante a mão quem concorda que o método do escalonamento resolve apenas sistemas lineares específicos, né? Então, tem esse momento aí também. Aí, então, vem a explicação, né, de como proceder aí com esse escalonamento. Então vai passando ali, né, desde o começo ali, né, traz a matriz, depois vem o passo a passo, né, do que precisa fazer. Então, em termos de explicação, né, até que está bem tranquilo aqui. É lógico que o professor, né, é o papel fundamental aqui. Assim, tá dando então todo um passo a passo, ó, observem. E aí, tudo que precisa fazer numa linha, em outra. E depois, lá no final, ele tem, depois dessa explicação toda, né, ó lá, entrou no fração, né, então, ó lá que maravilha, ó. E aí, depois vai ter alguns exercícios, depois disso aqui, vai ter exercício para o aluno praticar, né, ó, tudo caindo ali na fração. E agora, então, vem um exercício, né, que é o praticando 1 nessa aula. E... Professora, posso Olá. jogar uma conversa aqui? Ah, volta pode um pouquinho falar. lá atrás, volta um pouquinho esse slide para trás, que eu fiz essa aula. Mais um pouquinho. Só mais um, por gentileza. Aqui na inversão das equações, mais um, só no comecinho lá. Mais um? Opa, pera mais lá. um. É que ele vai passo a passo. A em cima, primeiro, ó. A primeira, segunda e terceira linha da matriz ali. Uhum. Na hora da inversão não precisava, podia trabalhar com, acho que é a anterior, não precisa pegar a segunda. O slide anterior? Você pode mexer na primeira. Agora desce um pouquinho. Lá naquelas frações. Nas frações. Também acho não precisava das frações. Porque eu fiz essa acho que é na outra que tem as frações, não é? Não, volta lá onde está aquelas frações lá que você multiplicar para ser frações, que assusta, né? Acho mais um. Deixa eu ver se é no outro. Mas acho que alguma coisa da atividade que não. Quando virou a equação, não precisava não, passar. É para frente, Ademar. É para baixo, é para baixo. É isso, ó. Vai descendo ali, vai. Aqui, ó.
Tá, parou aí. Aí, aqui que apareceu as Tá, frações. você quer eliminar a segunda com a terceira, que já foi eliminado da primeira escalonamento. Aqui eu podia multiplicar por 3, e embaixo, para dar 45, né? Multiplicava por 9, por 45, embaixo por 5, tá? Daí, à medida que zerava, eu fazia o mesmo processo com a soma e a diferença, daí não precisava colocar ele em fração. Não, uma tem que ajuda colocar aí, lá né? demais. É porque eu não uso esse negócio de linha e coluna, eu já coloco numa evidência na frente que vai zerando. Linha 1 menos linha 2, não, eu coloco você zera as primeiras colunas, depois a segunda coluna, a de baixo, a terceira, né? A segunda com a terceira, você elimina a segunda. Isso para Muito o bem. sistema determinado, né? Os outros já fica. Aí já vai diminuindo esse trabalho, né? Senão aumenta muito, fica muito Isso. extenso. Muito bem, aí cada professor com uma técnica, né, já que aprendeu aí, que já trabalha. Aí temos aqui o praticando 1, né? Depois resolvendo o praticando 1 e depois o praticando 2, que aí já vai falar ali dele verificar a terna, né? Se é a solução aqui do sistema. Aí depois tem mais 2 exercícios, ó, para praticar um pouco mais. Então a aula é isso aí, tá? E aqui, né, fechando a aula, tem os exercícios na plataforma, né, que com certeza deve ser também relacionado à aula, né? Geralmente vem relacionado à aula, cada um. Então, aí vocês vão ver a possibilidade, né, de estar trabalhando aqui alguma coisa com os flashcards nessa aula. Ou, se você achar que não, que você tem uma aula que é melhor, né, vai ser mais prático, vai dar questões mais rápidas, né, aí vai da sua opinião, da sua turma que você trabalha. Ah, eu não tenho primeiro ano, né, quero fazer algo do segundo. Aí, então, fique à vontade nesse sentido, tá? Eu só quis apresentar a aula aqui para todo mundo se colocar a par, né, do assunto. E agora, então, gente, ó, deixa eu só fechar ela aqui e nós vamos voltar aqui no roteiro, só para a gente começar aqui nosso trabalho. Vamos até meio rapidinho aqui, que a gente já até passou um pouco aqui o tempo. Mas tudo bem, agora o trabalho aqui ele é rápido. Ó, o que nós vamos fazer então? Opa, deixa eu aumentar isso aqui, porque nós vamos fazer o flashcard, né? Então eu vou compartilhar um material aqui com vocês, e nesse material, cada um de vocês já vai ter dois espacinhos lá, que vai, né, indicar que um é à frente do flashcard e o outro é atrás. Ou seja, em um deles você vai colocar uma pergunta e no outro você vai colocar a resposta. E você pode utilizar escrita, né? Você pode utilizar figuras. Aí vai depender aí da sua habilidade, né? E da questão que você vai fazer. Vou colocar agora o material aí para vocês. Tá, deixa eu ver aqui o que eu vou colocar ele para cá. Quem que escreveu? Gente, não sei por que o meu chat não tá. Ele tá travando. Não sei se eu fiz alguma coisa aqui que travou ele. Não vai nem para cima nem para baixo.
Coisa doida. Quem escreveu alguma coisa aí que tá dando risada? Eu também quero saber. Hoje tem que assistir o Brasil, sofreu um pouco, coloquei lá isso. Ai, meu Deus, que hora que vai começar esse Brasil? Hein, Heraldo? Depois das 9h30. Ai, graças a Deus, até lá a gente já terminou aqui. Gente, eu vou colocar para vocês aí agora um link. Vocês vão entrar nesse link, tá? Muito bem. E aí vão achar um cartãozinho escrito o nome de vocês e vão em um deles, no primeiro deles, fazer uma questão e no segundo fazer a resposta. Esse será a nossa vivência com o flashcards, tá? Então é um link grandinho aí. Entrem. E aí, o que vocês vão ver nesse... Deixa eu só compartilhar com vocês isso, o material aqui, para vocês já irem vendo como é que é. Tá? Vão entrando aí no link. Ó, o material é isso daqui, ó. Então, você vai... Esse negócio aqui. Aqui é no Canva, tá? Então, aqui, ó, você vai achar lá o seu nome. Eu coloquei aqui por ordem alfabética. Ó, por exemplo, né? O Ademar. Esse cartão aqui é do Ademar. Então, o que você vai fazer, Ademar? Ó, e os outros também prestando atenção. Você vai aqui, ó, quando você passa o cursor no seu nome, ó, ele vai abrir uma caixinha de texto. Aí aqui você pode clicar e escrever. O que você vai escrever aqui? A sua pergunta, tá? Sua questão. Aqui, um pouquinho mais para baixo, ó, tem o seu lado de trás do seu flashcard. Então, aqui você escreveu a pergunta aqui você vai escrever a resposta, tá? E assim todos os demais, ó. Ademir, ó, todo mundo aqui tem um lugar de pergunta e de resposta. Francisco, pode falar, Francisco? Oi, professora, tudo bem? Eu tô com pendência com a professora e eu pergunto se eu ainda posso manter essa pendência hoje, porque eu ainda estou no celular, professora. Eu não consegui comprar a tela do computador, né? Eu tenho que esperar virar o mês. Daí que eu vou pôr em dia. Ai, Tá Francisco. feia. Então você está pendente, né? Ó, cuidado, Sim. hein? Não, sim. Tô ligado, Não professora. sei, você... Não, tô brincando, tá, Francisco? Você vai conseguir colocar todas as suas pendências em dia. Sim. Tá? A gente conseguiu na primeira jornada, né, Francisco? Vamos conseguir agora de novo, com certeza. Então, vou te avisando tá, aí, mas prof. assim, talvez esse daqui, não sei suas habilidades, né? Mas a gente consegue trabalhar com o Canva tranquilo no celular também, tá? Vou tentar aqui. Às vezes eu até prefiro fazer umas bobeiras que eu faço aqui no celular do que no computador, né? Até porque o celular está sempre na mão, né? Mas vamos tentar, pelo menos, tá? Esse material, então, aqui, gente, ó, deixa eu já falar tudo, né? Que daí vocês já vão fazendo aí, executando tudo. Então, o que nós vamos fazer, né? Então, por exemplo, supomos que aqui, ó, o pessoal aqui já fez, né? Vamos lá no começo. Aqui. Já fizeram aqui a pergunta, já fez aqui a resposta, né? Por exemplo, ó, o Ademar, vamos pegar o Ademar de exemplo, e o Ademir também, e o Alan e a Fernanda, que são os primeiros aqui na ordem alfabética. Então, fez aqui as perguntinhas de vocês, fez as respostas, pode tirar um print dessa parte, né? Assim, ó, para levar lá no portfólio, para colocar lá, tá? Se tiver habilidade para isso, tranquilo. Ou, não quero tirar print, quero só levar um link.
Então, você pode pegar, ó, aqui onde está compartilhar, ó, todo mundo tá vendo isso, né? Então, você clica aqui, o que vai aparecer aqui, ó? Eu já deixei aqui com qualquer pessoa com link, porque eu precisava deixar editável para vocês. E aí, você só vem aqui, ó, copiar link, aí ele vai copiar para a área de transferência, e aí você vai lá no seu slide, que eu acredito que deve ser o 11, né, que é da reunião 4, e aí põe o link lá. Ou o print. Então, aquilo que você achar melhor, aquilo que você conseguir fazer, certo? Outra coisa, esse material eu vou deixar ele também lá no material dos encontros, no Class, né? Que se você, de repente, não conseguir fazer agora, porque não está no computador, né? Ou outra coisa qualquer, você pode depois entrar lá no Class e achar o material lá e fazer, ou melhorar ele, alguma coisa assim. Ok? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Obrigado. Os passos aí de se fazer? Então, enquanto vocês vão fazendo aí, eu vou... Pode falar, Maria Cezira. Professora, quando eu clico lá em cima do meu nome, vai abrir a caixa de texto. Aí vai sumir o meu nome, eu vou digitar lá na caixa de texto, ou meu nome fica lá e eu fiquei perdida. Ele só vai sumir se você apagar ele, ó. Ah, aí eu digito a pergunta embaixo, né? Pode ser. Tá, okay. Agora, se você pode tanto deixar o seu nome ou não. Tá bom. Tá? Tá. Mas ele não some, não. Só se você apagar mesmo, tá? Tá ok. Se você selecionar ele e der aí coisa em alguma tecla aí, né? Ele vai sumir. Tá ok. Fala, Guilherme. Opa. Ah, não tem um card para você, né? Professora, mas tem que ser perguntinha bem curtinha, porque senão não vai caber ali naquele espacinho. Isso, de preferência que as perguntas do flashcards, elas não podem ser muito extensas. Mas... Elas têm que ser mais mesmo uma coisinha mais básica, né? Mais sucinta. Sim. Gente, não, alguém perguntou aqui, não precisa ser do escalonamento, tá? Pode ser um outro tema. Vamos supor que você esteja trabalhando lá no 2º ano, né? Não sei o que vocês estão trabalhando. Eu estou trabalhando transformações isométricas. Aí você pode fazer uma pergunta daquilo que você está trabalhando. Até porque isso aqui não tem necessidade de ser o mesmo tema, porque não vai ser um jogo que nós vamos fazer. A gente só vai ter a experiência de fazer aí, a vivência de fazer né? O Guilherme está falando que arrumou um lá para ele, deixa eu ver. Eu esqueci de... Ah, sim, beleza, Guilherme. Muito bem. Gente, se acontecer algo assim, ó, que você, sem querer, deletou aqui a caixa de texto, é só buscar ela, tá? Ó, por exemplo, esse aqui ficou sem a caixa de texto. Às vezes acontece isso. Você pode... Ó, você só aqui inserir um título, já abre uma caixinha de texto lá para você, ó. Nossa, ela ficou enorme, a gente ajeita. Ficou desfocada, ficou na outra, ó. Vamos tentar puxar ela para lá. Puxar. Ah, ficou enorme, né? Vamos tentar aqui mudando ela, ó. Opa. Nunca usei esse aqui. Como é que insere? E for inserir imagem aqui, professora, como é que é? Imagem, você tem que procurar uma imagem. Deixa Já procurei. Mas onde que faz? Tá meio estranho. Peraí, daqui a pouco eu acho, certo? Deixa eu ver se eu lembro também, né? A gente às vezes fica uns tempos sem trabalhar no negócio. Eu acho que é o mesmo procedimento. Deixa eu ver, se você seleciona... Você tem que fazer upload ali no lado esquerdo, tem uma coluna design, elementos, texto, marca, upload. Ah, upload. Isso.
Aí, quando você fizer o upload, ele vai aparecer a imagem. Pode clicar ali, professora. Ele vai fazer upload de arquivos. Aí você coloca a imagem e vai aparecer aqui a imagem para você adicionar. Você carrega para o Canva primeiro para depois usar. Ah, entendi. Aqui, ó, tem até uma imagem minha aqui, ó. Credo, nem sabia. Tem uns alunos meus. Ah, e umas coisas que eu já fiz no Canvas. Meu Deus. Opa. Umas viagens que eu já fiz. Legal. Fala, Guilherme. Professora, eu já fiz a minha pergunta lá. Eu queria saber se eu tenho. Como que eu faço? Eu tenho que inserir a imagem da resposta no outro lado do card? Na outra figura sua, você vai colocar a resposta. Aí eu crio uma outra figura com meu nome e coloco a resposta, é isso? Isso. Legal, obrigado. Ah, aqui você já colocou, né? O que vemos. Dá para aumentar um pouquinho isso daqui, Guilherme, ó. Dá. Quer ver? Acho que aqui tem um lugar aqui que dá para fazer isso. Upload marketing, elementos. Rosimeire, pode falar. Professora, eu fui tentar compartilhar lá para copiar o link lá e colocar no portfólio. Ele está pedindo para eu fazer um login no Canvas. Tem outra maneira de fazer ou não? Na hora que você foi compartilhar? Aham. Quando você já estava lá no portfólio ou aqui, quando você foi fazer? Não. Após eu editar ali, fazer a minha pergunta e colocar a resposta, aí eu fui compartilhar para ir lá levar no portfólio. Ah, você já tinha feito alguma coisa no Canva? Não, nunca. Então você vai ter que fazer esse login. Aí Tá, você ok. faz e vê o que ele vai te pedindo. Talvez ele peça e-mail, aí você Tá, coloca. ok. Mas eu posso colocar isso aí depois, amanhã, a senhora vai deixar lá no Class, né? Vou deixar lá, tá? Qualquer coisa. Então tá bom. Uma pergunta, professora. Obrigada. Eu deveria estar vendo o povo mexer também ou não? Igual tá aqui, ó. No... Eu sei, mas o meu eu já fiz e eu volto lá em cima. Desde que eu tô vendo da senhora, parece que não mexeu nada do que eu fiz. Volta lá. Ele não... Eu acho que ele não atualizou ainda. Mas no meu ninguém mexeu ainda nada. E daí o meu tá pronto aqui já. Estranho, né? Então, porque não atualizou aqui ainda para mim. Mas se eu atualizo aqui, se eu carregar aqui, vai dar alegria? Vamos ver. Não, ele vai atualizar, tá? Eu vou colocar lá, só um momentinho, eu vou colocar lá na nossa sala, tá? Isso, para daí depois ele vai atualizar. Não esquenta a cabeça, não. Tá bom. A gente dá um desespero, né? A gente fala, ai, meu Deus do céu, eu fiz e não está aparecendo. É verdade. Deixa eu ir lá pegar a... porque o meu que ninguém ainda não atualizou de ninguém. E eu peguei o link da senhora, ó. Verdade, os primeiros aqui não foram atualizados ainda. Eu sei, mas tá aparecendo só o meu nome, eu como titular. Não deveria ter isso, né? E agora eu não sei, então, o que você... Não, eu peguei o link da senhora lá e beleza. Então, beleza, então não tem perigo, tá? Vou abrir de novo. Copiar de novo, quer ver? Deixa eu ir lá fazer o... Não, eu peguei, abri o outro agora e não tem nada. Eu vou copiar tudo aqui. Vou colocar lá de novo. Meu quadrinho sumiu. O meu também não está aparecendo ali, professor. Abre de novo, não sei, deve ter dado algum erro, porque eu abri agora e atualizou. Tá, só um pouquinho, pessoal. Eu estou colocando aqui no material dos encontros, tá? Depois vamos tentar atualizar para ver o que dá. Mas não se preocupe, que ele vai atualizar. Não sei se vai, professor. Parece que abriu outro arquivo.
Você abriu outro? Não. Aham, eu abri o outro, daí agora atualizou. Mas tinha... É Parece verdade, que agora tá aparecendo. isso, porque eu abri novamente. Eu não estou conseguindo escrever em cima da minha caixinha ali. Não está conseguindo escrever? Não. Já é só você colocar, voltei, clica no cursor e começa a escrever, que dá certo. O meu eu tive que apagar ali aquela caixinha com meu nome. Paguei meu nome, depois a caixinha. Aí eu consegui colocar outra. Só que daí não ficou no mesmo tamanho. Não vai. Não tem. A internet também está um pouco lenta. Entrei aqui na sala para pôr, ó, mas está ruinzinha, ruinzinha. Tá, mas agora já coloquei lá. Meu quadrinho de colocar a resposta sumiu. Sumiu o quadrinho? Sumiu, para mim sumiu. Acho que eu devo ter apagado. É do Ademar? Não, Ademar. É ó. Ademar. Tá aqui, ó. Mas, é que é o seu. Deixa eu ver, eu vou parar de apresentar o meu aqui. Professora, ele acho que atualiza. a primeira vez que todo mundo abriu, está dando erro. Todo mundo está escrevendo, está atualizando. Abre de novo e copia o que você fez naquele primeiro. Não sei o que tinha de erro. Mas agora, nesse daqui que a senhora está vendo, mexer, só tem 6 pessoas atualizando. As primeiras pessoas deu erro, foi para um outro arquivo. Eu fechei. Não, eu acho que outro arquivo. Sim, não. no mesmo link foi para outro arquivo. Agora apareceu mais uma pessoa. 7. Deu erro meu na primeira Deus. vez que Alan, foi. agora você que está me assustando. Mas é verdade, professor. Mas ficou. Será? Deixa eu ver. Eu abri e as outras pessoas, dá para ver que estão mexendo e não está atualizando. Ó. Só está atualizando o meu aqui e lá embaixo, lá do. Não sei, começa com M, lá o Marcel e outros lá. Lá embaixo, já tem 7 pessoas mexendo. O restante está mexendo num outro arquivo do lado. É estranho, né? Eu abri aqui o link. Sim, mas agora acho que é só o povo pegar e abrir novamente o link que dá certo. Só não fecha o que está mexendo. Eu abri o link aqui agora. Tem os primeiros aqui. Por isso, o Ademar ainda não mexeu em nada no arquivo que a senhora está vendo. É verdade, eu estou vendo aqui mesmo. É porque ele pegou e abriu o link, não sei, que deu alguma coisa lá e abriu outro. Eu também tive que abrir de novo. Isso. Eu fiz no primeiro, não apareceu. E não aparece, daí você abre de novo e dá certo. E fazer. Mistério isso, Mistério. Né? Agora já tem 8 pessoas atualizando aí. Todo Tomara mundo abre novamente o link lá. No antigo não aparece nada mesmo. Professora, vê se o meu está aparecendo aí, por favor. A Suilene? Eu apaguei sim, Suilene. meu nome. Tá? Tá, então tá. Então tá bom, obrigada. Professora, vê o meu também, por favor, ou vocês aí, por favor, Guilherme, vê se apareceu lá, por gentileza. E o meu não consigo escrever em cima da minha caixinha. Guilherme está aparecendo. Da Suilene também está. O meu não consigo escrever em cima. De quem que é, que agora eu não estou vendo vocês? É Maria Isete. Por que será que não está? Não sei o que aconteceu. Eu sei o que é. Ele está sem. Ele está sem a caixa de texto. Só copiar a caixa de texto com o nome de outra pessoa e colar ali. Pode ser isso também. Que, né, tem da. Isso, não, mas agora o Ademir achou também o lugar certo aí. Coloquei uma caixa de texto aqui com o nome de Marisa, que a Marisa fez de manhã. Beleza. Pode ver, esse agora que só tá a caixinha sem nome, tá, Marisete? Tudo bem.
Tá? Agora dá para você escrever. No outro tá certo. A Marisa já fez o dela hoje cedo. Ah, mas vou pegar um outro nome. Ademar, o senhor tem que abrir novamente o link lá, senão não vai funcionar. O senhor está fazendo lá naquele outro lado, não está dando certo. Está aparecendo o Fernando também. Entendeu, Ademar? Você vai lá, fecha esse daí que você está fazendo. Copia primeiro antes que o senhor fez já. É isso. E depois você abre novamente o link, tá? Aí acho que vai dar O certo. meu atualizou para vocês? Atualizou. Deixa eu ver aqui agora. Agora atualizou. Teve que abrir de novo o link, né? Tive. Era só um bocadinho que a gente já... Gente, eu vou... Ó, enquanto vocês vão fazendo aí, né? Não se preocupe se não der certo para alguém ainda hoje, né? Depois, como o material já está lá, a gente pode estar mexendo nele a qualquer momento. Eu vou colocar aqui para vocês os links que a gente tem de formulários, né, para responder, porque senão o nosso tempo acaba aqui e a gente ainda não respondeu os formulários. Aí eu deixo lá no nosso WhatsApp também, né, se alguém não conseguir fazer aqui. Ó, então, o primeiro link, ele é um link mais curtinho, que é o da avaliação do dia, aquela que a gente sempre fez, tá? Então, eu vou colocar ele aqui agora. Agora parece que o meu chat destravou um pouco, mas estava bem estranho. Acho que é a internet, não é propriamente o... Ó, então esse primeiro aqui, ó, Forms, né? Então, ele vai ser aquele que a gente sempre faz no final da reunião. E, na sequência, eu vou colocar o outro, que vai ser aquele, né, que agora é da verificação da aprendizagem. Aí vai ser questões relacionadas ao dia de hoje. Poderá ter questões falando do descritor, falando da estratégia, né? Alguma coisa assim. Aí também, né, pessoal, não tem problema nenhum se errar alguma questão, tá? É lógico que a gente gosta de acertar, mas não tem problema se errar. Deixa eu ver, quem tanto que tá aqui? Rosimeire. Pode falar, Rosimeire. Não, professora, não sou eu, não. Não apertei. É que você... talvez foi sem querer, né? Desculpa. Não, imagina, sem problemas. Essas coisas acontecem. Eu ia colocar lá no nosso WhatsApp também, acabei esquecendo. Agora eu vou ter que pegar o link de novo. Deixa eu colocar lá. Então, o primeiro é o formulário da avaliação do dia. E agora o outro da verificação da aprendizagem. Pessoal, dando certo aí, todo mundo está conseguindo agora. O trabalho aí dos cards. Pronto, já coloquei aqui no grupo também. Muito bem. E aí, então, eu já vou até aproveitar que vocês estão tudo... falta o Francisco. Francisco, abre a câmera aí pra gente. Ou talvez é porque a internet não está dando conta. Porque eu ia aproveitar aqui para fazer o nosso print já, né? E daí já fica tudo certinho. E aí já vamos encerrando conforme... Muito bem. Ok.
Já fiz a nossa captura também. Nosso print. Pronto. Pessoal, então, naquele formulário que a gente responde ali da avaliação do dia, né? Sempre tem lá uma pergunta, né? Que você pode dar alguma sugestão, né? Ou falar algo que você, né, gostaria de falar nesse momento. E aí, então, aqui nós temos esse slide aqui, foi colocado algumas respostas, assim como em todos vão ser colocados, né? Algumas respostas das turmas de vocês, não sei se aqui não fala propriamente de que turma. Então, aqui, ó, um respondeu assim, está tudo ótimo, o outro respondeu top, né? Depois tem um aqui que respondeu maior interação com os colegas sobre os assuntos abordados e aqui é para dar sua opinião e considerações, né, que são importantes para a nossa formação. A outra resposta, nada, está tudo muito ótimo, né? Então, que bom, né? E aí também, uma outra coisa, quando pede, né, alguma coisa lá, que mais de um fala, né? Então, agora eles resolveram, né, atender um pouquinho, ó. Vocês pediram e a gente atendeu. Na reunião de hoje, o tempo para a vivência foi estendido, né? Embora a gente teve aí esse problema aí com o material, do link aí tudo, para que vocês pudessem, né, aprofundar a exploração da metodologia, as trocas e ideias, que enriquecem muito a prática pedagógica, transformando desafios em aprendizagens coletivos e impulsionando a inovação em sala de aula. Então, o objetivo é deixar um tempinho maior, né, para fazer esses trabalhos aí do em ação, seja nos subgrupos, ou seja, aqui, né, individualmente, aí na vivência. Ok? Então, hoje nós, na síntese aqui, né, hoje nós aprendemos aí um pouco aí sobre os flashcards, né? Então já foi um primeiro passo, agora cada um aí com a sua criatividade, né? Tentando melhorar cada vez mais aí a estratégia e aplicarem nas suas turmas, seja na implementação ou em uma aula, né? Qualquer sua aí que você consiga trabalhar aí um material diferenciado, né? E tá, já fizemos o portfólio, né, que eu já falei com vocês sobre a elaboração dele hoje. Não esqueça, não deixe assim para muito depois, né, porque senão você esquece o assunto de hoje, aí tem que estar retomando o que a gente fez, né, porque você tem lá que escrever sobre o que vimos hoje, né, e a possibilidade de estar utilizando isso nas suas aulas e na sua implementação. Né? Então, aproveite e, se possível, fazer ainda hoje, né, porque está fresquinho aí na memória. Tá? Temos o Saiba Mais, onde a gente encontra materiais, né, que podemos conhecer um pouquinho mais sobre o tema. Né? Temos até um aqui, ó, como criar flashcards. Né? Vocês podem estar entrando, esse material, esse roteiro, ele fica disponível para vocês lá no mural, né, na nossa sala, então vocês podem estar... Esse aqui eu coloquei até na biblioteca, esse como criar flashcards, tá? Tá lá na nossa biblioteca também. E é isso, pessoal, tá? Acho que o Marcel gostaria de falar alguma coisa, Marcel? Eu respondi aqui a avaliação e eu acho que tem uma das questões ali que tem duas respostas corretas. A última, né, Marcel?
Eu marquei uma delas e marcou como errado. Eu Que também. fala sobre o escalonamento como técnica utilizada para resolver sistemas. Ali Ai, marcou errado. Não, tem duas mas aquela respostas lá- que, na minha visão, as duas respostas estão corretas. E aí você marcou uma delas. Eu marquei uma delas, que uma está sendo marcada como errada, né? Ah, sim. É bom a gente observar isso, né? Isso aí Talvez. acabou. É bem essa questão mesmo, o cara que fez aí, comeu bola nela também. Ele tem duas o respostas o iguais, mesmo eu ponto. marquei. E daí, ele deu como Eu certo. também achei a isso. questão, olha que a questão que deu como certo, ó. O escalonamento é utilizado para transformar uma matriz aumentada de um sistema, beleza, em uma matriz de uma forma triangular. Como é que uma matriz aumentada vai ter uma forma triangular? Se para ser triangular tem que ser quadrada primeiro. E a ampliada nunca é quadrada. Ah, muito bem. Eu vou. É que quem confecciona isso daí tudo são os técnicos, né? Esse técnico também eu vou Eu marquei a que diz assim, ó, o escalonamento da matriz aumentada nunca altera o número de soluções do sistema linear. Eu marquei essa também. Eu essa também marquei essa. E tá dando como errada. E aí deu como errada. Deu como errada, porque ele não altera, você pode resolver 500 escalonamentos da matriz, se tem uma solução, vai ter uma solução. Exatamente. Cada escalonada, na verdade, é uma equivalente a outra. Isso. Então ele no não momento se altera. você parar e tirar a solução, vai ser a mesma, né? Eu marquei essa também. E aí dá dando como errado. Ok, pessoal. Eu vou levar o assunto lá para o meu técnico, né? Daí a gente vê em relação a isso, né? E também para ter mais atenção. Mas não se preocupe, meninos. Vocês não. Eu gosto de errar as coisas. Eu já percebi isso. Eu acertei todas. Ai, Ademar, aí, tá vendo? Parabéns, não. Tá certo. Tá vendo só? Ele tá. Eu quero mudança de gabarito, entrar com recurso. Ai, Um abraço, pessoal. Abraço. Boa noite, pessoal. Ai. Boa noite, Francisco. Tchau, tchau. Um abraço para todos. Um abraço para todos. Por tudo. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Até mais. Esse é Alain. Tchau, boa certo, noite. tá certo. Você sabe do assunto, tem que questionar mesmo, né? Isso mesmo. Já tirou a foto? Já tirei, tá? Então tá. Isso. Tchau. Ok. Eu não consegui fazer minha atividade. Quem não conseguiu? A Maria Isete. Eu não consegui escrever em cima daquela caixinha. Oh, meu Deus Boa do céu. noite, pessoal. Não conseguiu, Marisete? Boa noite. Eu ontem lá não consegui fazer nada. Por que será que você não conseguiu escrever? Mas você selecionava ela? Sim. Vamos dar uma olhadinha lá, peraí. Deixa eu só parar a gravação, que já passou o tempo, né? Aí a gente fica vendo isso.